O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios e a gente vai corrigir agora este exercício aqui, ó. Que ele fala, um número real x é expresso por 2 elevado a menos 3 mais 2 elevado a menos 3 dividido por 4 elevado a menos 1 mais 4 elevado a menos 1. E aí ele quer saber qual que é o valor de x, né? Porque essa expressão aí vale x. Então, eu coloquei aqui, ó, copiei ela, a expressão, né, sem tá quebrada ali, que não deu espaço. Então, ó, 2 elevado a menos 3 mais 2 elevado a menos 3 dividido por 4 elevado a menos 1 mais 4 elevado a menos 1. Bom, se você observar, todos os números aqui tá elevado a um número negativo. Quando a gente estava estudando lá no começo da playlist Potenciação e Radiciação, a gente estudou que quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, a gente calcula 1 sobre aquele número com expoente positivo. Não era assim? Então, se aqui eu tenho 2 elevado a menos 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 3. Eu coloco 1 sobre o número que eu tinha com o expoente positivo. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, 2 elevado a menos 3, isso é 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui eu vou ter a mesma situação, só que agora em vez de ser 3 é o número 4, né? Eu tenho 4 elevado a menos 1 mais 4 elevado a menos 1. Vai ficar 1 sobre 4 elevado a 1, só que 4 elevado a 1 é o próprio 4, então não precisa indicar, pode deixar só assim 1 quarto, né? E aí você lembra, um número elevado a menos 1 é o inverso dele. Então qual que é o inverso de 4? 1 quarto. Qual que é o inverso de 4 aqui também? 1 quarto, certo? Aí isso daqui se torna uma expressão numérica, né? Ó, depois que a gente resolve as potências iniciais, se transforma numa expressão numérica. E aí a gente tem 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. E aqui, essa parte aqui do 1 quarto eu copiei. Aí aqui eu tenho 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Preciso tirar MMC? Não, porque os denominadores aí já são comuns, já são iguais. Então, conservo o denominador que é 8, né? E eu somo meus numeradores. Vai ficar 1 mais 1 dá 2 e o denominador que é 8 eu conservo. Aqui, ó, eu tenho 1 quarto mais 1 quarto. Os denominadores são iguais? São. Conservo os denominadores e somo os numeradores. Vai ficar 1 mais 1, 2, vai ser 2 quartos. Então eu vou ter 2 oitavos dividido por 2 quartos. Como que eu divido a fração? Eu faço a primeira vezes, né? Desculpa, a primeira aqui é o sinal de divisão, né? Eu estou dividindo 2 oitavos por 2 quartos. Eu faço a primeira vezes o inverso da segunda, né? Ó, então antes estava 2 quartos, vai ficar 4 sobre 2. Na multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ser 2 vezes 4 que dá 8 e 8 vezes 2 que dá 16. Se você observar, não tem a resposta 8 sobre 16. Por quê? Porque você tem que simplificar. Aqui dá pra gente simplificar por 8 em cima e embaixo. 8 dividido por 8 dá 1, 16 dividido por 8 dá 2. E a resposta que tem o valor meio é a letra C. Então, ó, resposta letra C. Então, é o que eu sempre falo, todos os exercícios que aparecem no final do exercício uma fração, em geral, 95% das vezes, principalmente em concurso, o resultado é dado na fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que você não consegue mais simplificar. Por exemplo, essa fração aqui, 8 sobre 16, não é uma fração irredutível, porque você consegue simplificar. Já essa fração aqui, 1 sobre 2, ela é irredutível, né? Porque você não consegue mais simplificar ela. Essa fração a gente chama de redutível, né? Porque a gente consegue reduzi-la, né? Consegue transformar ela numa fração equivalente. Tanto que se você dividir 8 por 16 ou 1 por 2, dá a mesma coisa, certo? Então, já sabe, toda vez que vai dar uma resposta em fração,
95% das vezes, a fração da resposta está na forma irredutível, ok? Próximo exercício aqui, também do mesmo concurso, né? Do concurso aí naval, né? CFN. Determine o valor da expressão abaixo, ó. Então a gente tem esta expressão aqui, que inclusive você se lembra lá da expressão numérica, né, ó? Porque a gente tem aí as chaves, colchetes e parentes, né, ó? A gente tem tudo isso daqui, só que, claro, envolvendo potências, né? Porque a gente está aqui na playlist de potenciação, então os exercícios aí estão envolvendo potências. Então, o que a gente faz primeiro? Eu vou começar resolvendo as potências e as raízes. Não é isso que a gente aprendeu lá no Fundamental 2. Quando a gente tem uma expressão numérica, a gente começa resolvendo potências e raízes. Então, ó, vou resolver aqui primeiro. O 30 eu vou copiar, certo? Ó, o 30 eu copiei. 2 elevado a 3 é 8, o sinal de menos eu também copiei, e esse 3 eu também copiei o elevado ao quadrado. Dividido por 21, que eu também copiei. 7 elevado a 3 aqui, ó, dá 343. 5 elevado a 2 dá 25. Copiei o 13, copiei Desculpa, copiei não, né? Resolvi aqui, 3 elevado a 2 dá 9. E raiz quadrada de 36 é 6. Certo? E eu copiei o colchete ali e a chave. Certo? Aí agora, o que a gente tem já? A expressão numérica comum, né? Que a gente já está acostumado. Ainda tem um quadrado aqui, mas a gente vai deixar ele para resolver depois. Esta passada aqui, ela é crucial, porque é onde os alunos, né, do Fundamental, lá no Fundamental 2, erram muito. Porque quando você tem uma expressão numérica, você começa resolvendo primeiro multiplicação e divisão. Depois somas e subtrações. Então você não pode fazer aqui 30 menos 8 e o resultado multiplicar por 3. Não. Você tem que fazer menos 8 vezes 3, que vai dar menos 24. E copio 30. Copiei o elevado ao quadrado, ó, copiei todos os sinais, copiei o 21. Aí aqui é a mesma coisa, eu não posso fazer 343 menos 25. Eu tenho que fazer menos 25 vezes 13, porque eu resolvo primeiro a multiplicação. Menos 25 vezes 13 dá 325. E aí eu copiei aqui o 343. 9 menos 6 deu 3. Aqui, como está dentro do parênteses só esta operação, eu posso resolver. Certo? Aí agora eu vou resolver as somas e as subtrações. 30 menos 24 vai dar 6. Vai ficar 6 elevado a 2, né? O quadrado eu mantenho. Dividido por... Resolve primeiro que está dentro do parênteses, né? É sempre parênteses primeiro. 343 menos 325 dá 18 e o 21 eu copio. E esse dividido por 3 aqui também eu copio. Olha lá como a gente está reduzindo já a expressão. 6 elevado a 2 é 36, 21 menos 18 dá 3, e o dividido por 3 aqui eu copiei. E aí, por fim, só sobrou as chaves, né? Aí você resolve que está dentro da chave primeiro. 36 dividido por 3 vai dar 12, copiei o 3 que está aqui. Aí 12 dividido por 3 eu vou ter 4. E a alternativa aqui que tem o valor 4, ó, é a alternativa D. Então, ela é a correta. Então, ó, um exercício de um concurso militar, né, ó, cai aí uma questão do fundamental, aonde a gente envolve o conceito de potência, mas aonde você tem que lembrar também os conceitos estudados lá no fundamental, que é o conceito de expressão numérica, certo? Saber fazer as regras da expressão numérica, saber o que é chave, colchete, parênteses, né? É muito importante. Às vezes a pessoa não sabe o nome dos símbolos e aí acaba não sabendo fazer também. E tem que saber a ordem dos símbolos e a ordem das operações, né? A gente resolve parênteses, colchete, por último chaves. E resolve primeiro multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Ok?
Conceitos importantes saber.